A reforma tributária e seus impactos sobre a cobrança da dívida ativa e o imposto de herança e doações. Este é o principal tema de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, AMAGES, em mais uma edição especial na cobertura do 3º Congresso da Magistratura Mineira, realizado em Belo Horizonte em setembro passado. Participo de nossa entrevista a professora e procuradora do Estado do Rio de Janeiro, Natália Faria, e o professor Marciano Seabra de Godoy, advogado e também vice-presidente do Instituto de Estudos Fiscais. Obrigado pela presença de ambos aqui no Pensamento Jurídico. Bom, eu queria iniciar então a nossa entrevista aqui, professora procuradora Natália Faria, a respeito então desse tema que a senhora traz aqui para nós, a respeito dos impactos dessa reforma tributária na cobrança da dívida ativa. O que a senhora traz para nós de novidades? A novidade é a reflexão, na verdade, os impactos da alteração do ICMS e do ISS, da criação de um novo tributo, que foi instituído de forma correlata, né? São tributos irmãos com a CBS, traz uma série de repercussões com relação à atribuição dos tribunais e à forma de cobrança. Porque, em última instância, como as decisões e a própria Constituição e a lei complementar dizem isso, né? O projeto de lei complementar diz isso, que as decisões, a legislação, o fato gerador, base de cálculo, tudo vai ter que ser uniformizado entre o CBS, que é federal, e o IBS, que é estadual e municipal, dual, por assim né? dizer, dual, por assim dizer. Na verdade, ficou um IVA com 3 aspectos, por assim dizer. Novidade brasileira essa. É bem brasileiro. Você tem toda uma forma de repensar a atuação do Poder Judiciário. Porque qual o papel do Poder Judiciário estadual em um tributo, no julgamento de um tributo que necessariamente vai ter que observar o que foi decidido no tributo federal? Há uma perda de competência aí. Além disso, tem a questão da forma de cobrança, né? Muda-se da origem para o destino, muda-se a forma de repartição. Então, tem uma série de aspectos de mudanças que merecem uma reflexão maior, que a forma como foi aprovada a emenda constitucional 132 e a forma como estão sendo aprovados, apreciados esses PLPs, não permitem uma reflexão mais profunda. E quando a senhora fala que muda a competência, foi criado um conselho gestor, quer dizer, ele que passa a ter essa prerrogativa. Não, na verdade o conselho gestor tem uma função administrativa. Só que qualquer tipo de questionamento judicial, já que a nossa Constituição permite que toda e qualquer questão possa ser submetida ao judiciário, todo qualquer questionamento judicial vai ser feito aonde? E ainda que seja feito na Justiça Estadual, qual a competência da Justiça Estadual se já vai ter uma jurisprudência formada pela Justiça Federal, uma vez que alguns prazos, por exemplo, só para dar um exemplo de um problema pequeno, a Receita Federal ela inscreve os créditos em dívida ativa em 90 dias. No PLP, os créditos do IBS vão ser inscritos em 180 dias, ou seja, o CBS, que é federal, vai ser cobrado judicialmente antes. Então, potencialmente, as decisões judiciais da Justiça Federal, se a forma como a gente tem for essa mesmo, vão ser tomadas antes. Isso vai solapar um pouco a própria competência do Poder Judiciário Estadual, que vai ficar meio que não vinculado, mas vai ser difícil se desvincular dessa decisão que já foi feita. Então, há toda uma forma de repensar a federação. Eu costumo dizer, quando eu me apresento, que, na verdade, houve quase uma centralização por arrastamento, por assim dizer, né? Houve alguma redução de autonomia. Então, uma outra forma de federação que está se desenhando com essa reforma tributária. Perfeito. Professor Marciano, o senhor traz também para a gente novidades sobre os impactos na questão do imposto de herança e doações. Qual que é a avaliação que o senhor faz? Olha, a emenda 132, que foi aprovada no final do ano passado, o carro-chefe da reforma tributária é a tributação do consumo. Foi o ponto mencionado pela professora Natália, com a criação de novos impostos, com a extinção, ainda que depois de um longo período de transição, de outros. Mas entrou de carona nessa emenda, e eu acho que isso foi bom para o Brasil, alguma mudança em impostos sobre o patrimônio. Houve mudanças no IPVA, houve mudanças no IPTU, ainda que muito leve, e uma grande mudança no imposto sobre doações e heranças. Eu destacaria aqui 2. Primeiro, a Constituição agora passa a obrigar os estados a instituírem alíquotas progressivas, alíquotas que aumentam à medida que o valor do quinhão herdado ou da doação aumenta também. Então isso, teoricamente, pode trazer mais justiça, porque aqueles que herdam grandes fortunas, quinhões maiores, vão pagar uma alíquota maior do que aqueles que herdam valores menores. Hoje, em Minas, por exemplo, nós temos uma alíquota única de 5%.
que ao mesmo tempo é muito onerosa para quem tem pouca capacidade econômica, muitas pessoas nem chegam a fazer o inventário porque não conseguem pagar esse valor, e que é ao mesmo tempo um valor menor do que poderia ser para aqueles que têm heranças muito grandes. E a outra mudança, que também tem a ver com essa injustiça, é a de que, apesar da Constituição de 88 permitir a cobrança do imposto sobre heranças que vem do exterior, por exemplo, imagine que você tem ações ou empresas no exterior e essas ações fluem para herdeiros aqui no Brasil. A Constituição de 88 permite essa tributação, mas ela exigia uma providência do Congresso Nacional que permaneceu inerte por 35 anos, mesmo sabendo de todas as consequências negativas do ponto de vista da justiça tributária, muito positivas para quem efetivamente teve heranças nesse interregno. Então, a emenda 132 de 2023 passa a dizer que agora essa tributação das heranças que vêm do exterior pode acontecer, desde que os estados se movimentem. E essa é uma questão que eu vou mencionar, porque os estados, até então, nós já estamos em setembro, eles não se movimentaram. Eles agora que estão começando a se movimentar, e pode ser que isso gere a consequência de que, até para o ano que vem, até para 2025, essas mudanças possam ficar sem implementação. Essa movimentação que você se refere seria junto ao Congresso Nacional na regulamentação dos dois projetos que você citou há pouco? Não. Nesse caso, eu me refiro a leis aprovadas pelas assembleias legislativas, né? Elas têm que acompanhar esse processo de adaptação e mudança. Isso, elas já poderiam ter feito essas mudanças, mas até agora, pela pesquisa que eu fiz, nenhuma fez. Isso vai ficar para os últimos meses ou os últimos dias do ano. E se isso não for aprovado até o final desse ano, ficar para janeiro, por exemplo, do ano que vem, as mudanças não podem se aplicar para todas as heranças recebidas no ano de 2025. Então, se a Assembleia de Minas, por exemplo, não aprovar esse projeto de lei que, coincidentemente, ontem o Executivo anunciou que iria enviar para a Assembleia, se até 31 de dezembro não for aprovado, só for aprovado no ano que vem, isso só pode gerar efeitos concretos em 2026.